Olá, galera, tudo bom? Muito bom estar com vocês de novo para a gente bater esse papo super especial sobre expressividade escrita, né? Vamos falar, galera, de como é que a gente vai montar as estratégias para construir o nosso direcionamento, o nosso texto dissertativo argumentativo, tão importante para a avaliação, tanto do Exame Nacional do Ensino Médio, que a gente vai tratar aqui, quanto de diversos vestibulares, tá? Bom, o nosso assunto, pessoal, não vai deixar de ser dissertação argumentativa. É claro, vamos continuar tratando da dissertação argumentativa. Mas tem um ponto importante que a gente precisa analisar aqui. Primeiro, você já parou para pensar por que é cobrado dissertação argumentativa? Veja bem, você precisa necessariamente ser avaliado de acordo com uma série de outros alunos que também serão candidatos a esse mesmo vestibular. Então é preciso estabelecer um padrão muito claro de como é que serão os critérios de avaliação para o seu texto. Por esse motivo, eu vou estabelecer o tipo de texto que é mais padronizado, mais concreto. No nosso caso, texto dissertativo argumentativo. Beleza? E o que é esse texto dissertativo argumentativo? É justamente uma proposta de texto que permite que você, candidato, consiga expressar um pensamento crítico, certo? Nós temos questões objetivas em que você vai apresentar as suas ideias diante de situações problemas, mas também é cobrado de ti uma situação em que você consegue expressar essa ideia por meio da subjetividade de um texto escrito. No nosso caso, é a dissertação argumentativa. Por saber que existem critérios, existem padrões de características do texto dissertativo argumentativo, por saber que existem formas ou expectativas de que esse texto seja apresentado, é que eu consigo convidar vocês para falar um pouquinho sobre racionalização. E o que é racionalização? Planejamento. A gente vai falar de planejamento, de racionalização, a gente vai criar uma estratégia para que a gente consiga planejar bem o texto, isso antes mesmo de escrever e principalmente mesmo antes de você saber o tema do texto, que afinal de contas nem existe a necessidade de você nem tentar adivinhar um tema se você tiver justamente estratégias de racionalização. É com essa ideia que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa estruturação do texto dissertativo argumentativo no que diz respeito à racionalização dessa modalidade textual, certo? Então eu te convido para vir aqui comigo no nosso material para falar um pouquinho sobre essa racionalização, tá? Veja bem, primeira coisa que você vai ter que entender. Nós estamos falando, como eu já adiantei para vocês, de dissertação argumentativa, dissertação escolar. Professor, por que escolar? Porque, pessoal, existem dissertações jornalísticas, dissertações de pós-graduação, de conclusão de curso, existem diversos formatos para essa ideia de dissertação. No nosso caso, a gente vai pegar a dissertação escolar, porque é justamente o que é mais cobrado de ti dentro dos vestibulares e principalmente no Exame Nacional do Ensino Médio. Por que cobrar exatamente a dissertação? Porque você tem pressupostos, você tem ideias que permitem com que a gente consiga ter uma visualização de planejamento, de racionalização. Que ideias são essas? Bom, a dissertação, claramente, ela vai ter um formato. Ela é um texto formal. Esse texto formal, pessoal, ele é um texto como se tivesse pré-estabelecido uma estrutura que ele deve ter. Pré-estabelecido um porquê desse texto, tá? E que porquê é esse? É justamente a transmissão de uma ideia. No nosso caso, especificamente, a gente vai falar de dissertação argumentativa. Então, a expressividade da ideia está atrelado à sua capacidade de defender um posicionamento diante de um tema, tá? Por isso nós vamos chamar de dissertação argumentativa. Bom, mas tanto a dissertação argumentativa quanto a dissertação expositiva, elas têm uma intenção primeira, que é a transmissão de uma informação, transmissão de uma mensagem, tá? Então, para que eu consiga transmitir uma mensagem, eu consigo dizer que eu entendo que esse texto precisa ser claro, esse texto precisa ser fomentado por meio da clareza e da objetividade. Opa, tudo isso vai me ajudar a racionalizar o meu texto. Objetividade. Pronto, isso aqui eu já sei, antes de começar a escrever, eu já sei que precisa ter isso. Bom, para que eu seja claro e objetivo, eu sei também que eu preciso
construir o meu texto baseado numa ideia, ou a linguagem do meu texto, ela deve ser predominantemente referencial. Professor, o que é a função referencial da linguagem? A função referencial é justamente o momento em que você centra a sua linguagem no referente, na mensagem que você quer transmitir. É quando o seu texto tem uma intenção de informar. Então, eu vou aí basear-me na ideia de função referencial do texto. Bom, se eu quero informar, primeiramente o que eu vou pensar? Eu preciso trazer uma linguagem que seja acessível a todos os leitores. E qual é a linguagem acessível a todos os leitores? É a linguagem padrão, a variedade padrão da língua. A linguagem formal, linguagem gramaticalizada, normativa. Essa linguagem padrão é o que vai permitir que não haja interpretações dúbias do que eu quero falar, para que o leitor ele não tenha o esforço de tentar entender algo que eu não deixei claro, porque é baseado nessa linguagem padrão que eu vou construir todo esse princípio de transmissão de mensagem, no nosso caso específico de defesa de um ponto de vista, tá? Bom, veja que eu já tenho ideias, eu já tenho pressupostos que vão me ajudar a construir minha ideia de planejamento. Aí vem um outro ponto importante para a nossa análise, que é a questão da racionalização. Professor, o que é essa racionalização? Entenda que racionalização nada mais é do que o seu planejamento. Então, quando eu digo que eu preciso racionalizar algo, eu estou dizendo que eu preciso planejar o meu texto. Planejamento textual, tá? Bom, professor, como é que eu vou planejar um texto se eu nem sequer sei qual é o tema que vai ser cobrado? Muito simples, porque você sabe, por exemplo, que o seu texto ele vai ter um formato fixo. Que formato é esse? O texto vai ser formado por introdução, por desenvolvimento, e por conclusão. Bom, eu sei que o texto vai ter todas essas partes. Então, o que eu preciso fazer para que eu monte esse texto de maneira adequada? Eu preciso entender que a introdução ela vai me cobrar a exposição de uma tese, ok? Eu preciso apresentar uma tese, que é a ideia que eu estou defendendo. Eu sei que o desenvolvimento ele precisa trazer, como o nome já diz, o aprofundamento das ideias. Eu preciso provar que minha tese é verdadeira, então eu preciso aprofundar as ideias, eu preciso entender essa lógica, eu preciso fundamentar, dar base para o que eu estou falando. E a conclusão, se eu estiver falando de Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, eu posso dizer necessariamente que a conclusão precisa trazer uma proposta de intervenção para um problema, tá? Ou, em outros casos, eu posso apresentar a ideia de que a conclusão vai trazer necessariamente, pessoal, uma síntese ou uma reflexão. Mas, basicamente, eu sei o que deve ter em cada parte do texto. Então, eu já consigo me planejar de maneira mais ampla. E aí, tem outras coisas que eu já sei que me ajudam a planejar-me, que é o fato de que eu preciso defender uma ideia, então eu vou pensar aqui na defesa de uma tese, eu sei que eu preciso defender uma tese, então eu já vou me planejar para isso, e eu também sei que a defesa dessa tese ela é baseada no princípio de argumentação. Então, o que eu já consigo dizer? Eu já sei previamente o que é o texto dissertativo argumentativo, quais são as características dele e como é que eu faço para formar esse texto, para montar esse texto. Sabendo disso, agora eu já posso começar a pensar no planejamento. E aí, gente, eu vou lhe convidar a fazer um planejamento de maneira muito clara. Que planejamento é esse? Agora, quando se trata de conteúdo especificamente, falei de forma, eu vou utilizar um tipo de linguagem, vou até voltar aqui para você ver. Eu vou utilizar um tipo de linguagem clara, baseada na função referencial, através da linguagem padrão.
Estruturalmente, como é que o meu texto vai ser formado? Eu vou montar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, em que eu defendo uma tese apresentada na introdução e provada durante o desenvolvimento, e uma conclusão que tem uma proposta de intervenção. Esse desenvolvimento vai fomentar, vai basear essa ideia de argumentação que eu tenho. Bom, isso aqui eu já sei. Isso é a parte estrutural. Agora, quando eu falo de conteúdo, dá para planejar? Dá para racionalizar? Dá sim. A partir dessa ideia aqui, ó, do que é universal para o que é particular. Como é que eu faço para que isso funcione? A primeira coisa que você vai ter que entender é o seguinte: eu tenho uma certeza. Quando eu falo do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, eu tenho uma certeza de que no Enem, o tema da redação, ele sempre trará um problema social. Como é que você sabe disso, professor? É até bem simples. Isso está escrito no edital, tá? Isso está escrito no edital, que o tema é uma situação problema diante da qual o candidato precisa posicionar-se. Essa é a defesa da sua tese, tá? Então você já sabe disso. E tem um outro ponto também, que são as competências. Eu tenho 5 competências que são os critérios de correção. Competência 1, adequação à linguagem padrão. Competência 2, adequação ao tipo de texto e ao tipo de tema. Competência 3, organização, relação, seleção de fatos, opiniões, ideias em defesa de um ponto de vista, que é a argumentação, coerência. Competência 4, coesão textual. Competência 5, proposta de intervenção para o problema. Que problema? O tema. Se eu preciso propor uma intervenção, eu preciso de um problema. Onde é que está o problema? Lá no tema que vai ser apresentado. Opa, aí já tem uma outra ideia. Que outra ideia é essa? A ideia que vai fomentar a possibilidade de eu trabalhar com esse universal e particular. Se eu vou ter um tema problema social, eu tenho certeza que sempre alguém vai ter direitos violados. Por quê, professor? Ora, é evidente. Se eu tenho um problema social, alguém vai ser marginalizado. Se alguém vai ser marginalizado, alguém não tem os seus direitos respeitados. É a partir dessa ideia de direitos que eu consigo montar a minha estratégia do que é universal para o que é particular. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o que é universal? Universal, gente, é quando eu classifico os temas, tá? Então, eu vou entender essa ideia de universalidade nesse princípio de classificação de temas, tá? Como assim, professor? Ó, eu vou criar grandes grupos de temas para que eu tenha a minha vida facilitada na hora de principalmente encontrar repertório sociocultural. Classificação de temas. Isso é o que é universal. E o que são as classificações de temas? Justamente o que eu vou chamar de eixos temáticos, tá? Os eixos temáticos são grandes grupos de temas que me ajudam a sempre ter o que falar sobre diversos temas diferentes. Como é que eu localizei essa ideia do tema? Ó, eu vou necessariamente trabalhar com o princípio de que eu vou classificar o tema de acordo com o direito que é colocado em risco nele. Exemplo, se eu tenho aqui um tema que envolve educação, o direito à educação é colocado em risco. Todos os temas que tratarem de saúde, o direito à saúde é colocado em risco. Todos os temas que tratarem do meio ambiente, o direito ao ambiente, ecologicamente equilibrado. Direito previsto na Constituição Federal, viu, galera? No artigo 225 da Constituição Federal. Direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, tá? O que mais eu consigo trazer, professor? Eu consigo trazer também, pessoal, a partir dessa ideia, esse princípio de segurança, direito à segurança, previsto lá no artigo 6º da Constituição Federal. Direito à segurança. Consigo falar do direito à tecnologia, também previsto lá na Constituição Federal. Aqui na tecnologia você ainda pode falar no direito à liberdade de expressão, direito à informação, tudo
baseado nesse direito à tecnologia, tá? Então é interessante eu colocar dentro desse ponto também. O que mais? Quando eu trato do eixo sociedade, eu estou falando de minorias sociais. Minorias sociais, pessoal, nada mais é do que necessariamente esse direcionamento de grupos sociais que são afetados, né? Grupos sociais que são necessariamente oprimidos. Então, quando eu falo disso, eu estou falando de grupos que vão tratar do direito à dignidade da pessoa humana. Direito à dignidade da pessoa humana, tá? E quando eu falo do trabalho e economia, o direito ao trabalho é colocado em risco. Bom, aqui eu já montei, já fomentei os grupos que eu vou classificar os temas. Por que é interessante eu fazer isso, professor? É simples, porque se eu pego, por exemplo, alguém que fala de educação, o patrono da educação brasileira, por exemplo, Paulo Freire, se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Essa fala do Paulo Freire, gente, ela simplesmente pode ser utilizada em qualquer tema que falar de educação. Por esse motivo é tão importante eu classificar em eixos temáticos, porque assim eu sempre vou ter conhecimentos que vão poder avaliar, vão poder montar o meu texto em todas as possibilidades. Bom, mas isso de nada vai resolver se eu não trouxer para o que é particular. Isso é o que é universal, tá? O eixo temático é o que é universal. Mas o que é o particular? O particular é o tema em si. O particular é o tema. Então, eu tenho que trazer do que é universal, que são esses eixos temáticos, para o tema em si. Como é que eu faço isso? Vamos pensar como é que é o tema. Ó, o tema ele é baseado nessa ideia de recorte temático. Recorte temático, pessoal, ele é determinado lá por aquela frasezinha que vem lá na nossa prova, que eu vou chamar de frase comando, tá? Frase comando é a frase que vai determinar justamente essa especificidade de tema. A frase comando vai trazer o quê? O que nós vamos chamar de núcleos temáticos. Núcleos temáticos. Professor, como é que eu monto esses núcleos temáticos? Assim, ó. Essas palavras determinam a abordagem completa do tema. Só para deixar claro, os núcleos temáticos vão determinar a abordagem completa do tema. Sempre vai aparecer palavras que vão determinar o tema em si. Aqui eu trouxe até expressões de exemplos de temas Enem, né? Temas anteriores do Enem. Ó. Enem de 2019. Você consegue pegar a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Cinema é a palavra tema. Mas você vai notar que você tem uma ideia de problematização, que é onde tem a questão do acesso, e você tem a especificação, importantíssimo, que é a questão da democratização. Então, o que eu tenho aqui? Os núcleos temáticos de dentro do meu texto. Ah, professor, mas esse tema foi fácil. É quase a frase toda, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Os núcleos são acesso, democratização e a palavra tema, que é cinema. Realmente esse aqui foi fácil, mas se você pegar o tema de 2018, por exemplo, do Enem, que trouxe assim: a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Você vai perceber que internet é a palavra que fomenta o tema, mas você vai ver uma palavra que indica problema. Que palavra que indica problema é nesse caso? Manipulação é a palavra que vai trazer a ideia de problema. Manipulação. E a especificação, professor, é justamente o aspecto específico do tema, que no nosso caso aqui de 2017 seria controle de dados. Então, nesse caso, os núcleos temáticos são mais difíceis de serem percebidos, mas são mais importantes para dar o direcionamento temático, tá? Então, muita atenção nos núcleos temáticos. Para fechar os nossos exemplos, eu tenho aqui 2017. Em 2017, você tem desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Até que era fácil também, porque você tem aqui como palavra problema, desafios. Esse é um núcleo temático, tá? Núcleo temático que vai indicar problema. Eu tenho aqui a especificação sendo representada pela ideia de formação educacional.
Educacional, a especificação, então também é um núcleo temático, e a palavra surdo, que é a palavra tema. Beleza? Então, é dessa forma que você vai sair do que é universal para vir para o que é particular. Professor, eu não entendi bem. Vamos ver um exemplo claro disso? Dá para você perceber um exemplo claro, tá? Veja bem, primeiro momento você tem que entender que a sua lógica é sair do que é universal, do que é geral, para algo que é específico. Então, vamos ver algo mais próximo, mais lógico, a partir de uma estratégia. Um exemplo aqui para que você note como é que é essa construção. Esse exemplo, pessoal, vai levar em consideração o tema do Enem, tá? Esse aqui é o Enem de 2020. Enem de 2020. O Enem de 2020 tinha como tema essa frase aqui, ó. Os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Note bem, o que é a primeira coisa que eu vou encontrar? Eu vou partir do que é universal para o que é particular, certo? Como é que eu vou notar isso? Eu vou perceber o seguinte: estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Qual é o direito que é colocado em risco dentro desse tema? Se você perceber, eu estou falando de doenças mentais. Então, se eu falo de doenças mentais, o direito que é colocado em risco é o direito à saúde. Então, eu posso dizer que isso daqui é o ponto que vai garantir o que é universal, que basicamente é o eixo temático, tá? O eixo temático é universal. Bom, por que é universal? Porque sempre que eu falar de saúde, seja nesse tema aqui que eu estou tratando agora, seja em outro tema que eu esteja falando de saúde, eu sempre vou conseguir usar esse artigo da Constituição Federal. O artigo 96 da Constituição Federal de 1988 prevê a saúde como direito de todos. Ponto. Eu vou conseguir utilizar esse artigo para todo e qualquer tema que fale de saúde. Pronto. Aqui eu já localizei a minha ideia do que é universal. Agora, o que eu preciso, professor? Eu preciso trazer para o que é específico. Como é que eu trago para o que é específico? Eu preciso encontrar os núcleos temáticos. Veja bem. Estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Primeira coisa que eu vou montar, doenças mentais é a palavra que vai indicar o meu tema. Palavra tema, doenças mentais. Bom, mas eu preciso direcionar essas doenças mentais. Sobre o que eu vou falar delas? Eu vou falar de estigmas. Estigmas é a especificação. É o outro núcleo temático que trabalha agora nesse sentido, sobre a especificação do tema. E eu preciso localizar onde é que vai acontecer o problema. Sociedade brasileira. Pronto, aí eu tenho os 3 núcleos temáticos. Lembre-se, esses núcleos temáticos devem aparecer principalmente na sua ideia central, porque assim você vai deixar claro para o corretor que você entendeu essa lógica. Opa, saí do que era universal para vir para o que é particular, certo? Agora eu tenho um direcionamento afetado, tá? Bem direcionado, que é a montagem de saída do que é geral, do que é universal, para o que é específico. Pronto. A partir dessa ideia, agora a proposta é como é que eu vou apresentar isso dentro da minha linha temática. A ideia é você apresentar logo de cara na tese, certo? Como é que você apresenta na tese? O momento em que você... um detalhe importante. Vamos lembrar que o tema é um problema social. Se o tema é um problema social, você não tem a opção de trabalhar com dicotomia. O que é dicotomia? Você não pode ser a favor ou contra alguma coisa. Você não pode defender um lado ou outro. Se o tema é um problema social, você só tem uma opção, que é afirmar que o problema existe e que necessariamente ele deve ser combatido. Como é que eu faço isso? A partir da ideia de tese. Então, a tese vai necessariamente apresentar uma problematização do tema. Problematização do tema, certo? Esse ponto é importante porque é aqui que eu vou especificar os núcleos temáticos, tá? Bom, e aí vamos lá. Se eu preciso problematizar, eu vou encontrar uma palavra que indique essa problematização. A expressão que eu utilizei aqui foi o cenário desafiador, porque se eu tenho um cenário desafiador, eu necessariamente tenho um problema social, certo? Pronto, afirmei. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso trazer os núcleos temáticos para dentro do meu texto. Eu preciso expor esses núcleos temáticos. Como é que eu faço isso? O cenário desafiador de combater os estigmas, núcleo 1, eu vou até colocar N1 para você lembrar aqui, ó. Núcleo temático 1.
os estigmas associados às doenças mentais, núcleo temático 2, na sociedade brasileira, núcleo temático 3. Pronto. Aí os 3 núcleos temáticos já apareceram no seu texto. Já é um encaminhamento para a montagem da ideia textual. O que eu preciso pensar agora? Antes de escrever, eu preciso pensar no seguinte: eu preciso defender que isso é verdade. Eu preciso defender que eu tenho um problema social. Para eu defender que eu tenho um problema social, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora destacar argumentos. A estratégia é bem simples. Se eu preciso destacar argumentos, a melhor forma de você provar que existe realmente um problema é trazer causas dele. Exemplo, eu posso trazer uma causa que envolva a sociedade. Por que eu vou trazer uma causa que envolve a sociedade? Um problema que vai ser tema de Enem não é um problema isolado. Ele não acontece da noite para o dia. Ele é um problema que tem um contexto social. Então, eu posso dizer que o comportamento social é a causa 1 para esse problema. É a única possibilidade que eu tenho? Não. Você pode também trabalhar com uma ideia estatal, como causa 2. Professor, por que eu consigo usar o Estado como causa 2? Eu vou relembrar algumas certezas que você tem. A primeira certeza é que o tema é um problema social. Se o tema é um problema social, alguém tem o direito violado. Se alguém tem o direito violado, necessariamente o Estado falhou. Por quê, professor? Porque o Estado é o responsável pela garantia dos direitos. Beleza? Então eu tenho essa certeza. Bom, agora quais são as possibilidades dentro desse nosso tema de você provar que existe uma causa que envolve sociedade e uma causa que envolve Estado? Veja bem, o que é a apatia social? É o fato da sociedade ser omissa. É a omissão. E se você notar, a gente realmente é meio omisso com relação a esse problema das doenças mentais. Ninguém se preocupa muito. Principalmente por conta da desinformação. Desinformação sobre o quê? Sobre justamente as doenças mentais. Só o que você vê são pessoas que criam mitos relacionados a essas doenças, tipo, a depressão é falta de Deus, angústia é frescura. Esse tipo de comentário é o que vai justificar ou que vai ocasionar os estigmas associados às doenças mentais, certo? Justamente por conta da desinformação. Por outro lado, quando eu falo de políticas públicas, eu estou falando de ações governamentais. Ações governamentais. Professor, então quer dizer que não existem ações governamentais? Não, existem sim, viu? A questão é governamentais. Existe o suficiente? Por exemplo, quando você tem uma depressão, uma ansiedade, você precisa de um atendimento psicológico, psiquiátrico. Então, quando acontecem essas coisas, a parte das pessoas, beleza, tem uma estrutura que vai ser atendido através de uma medicina suplementar, mas caso você procure a rede pública de saúde, ela contempla de maneira geral esse princípio? Porque se não houver essa contemplação, se for insuficiente, você já consegue dizer que essa insuficiência estatal ocasiona a continuidade desse problema. Professor, qual é a vantagem de eu fazer desse jeito? É porque essa estrutura já permite que você monte uma introdução ou um projeto de texto. Como assim? Perceba comigo, se eu fizer um texto começando sempre pela ideia, primeiro eu vou começar para o que é universal, amplo. A Constituição Federal de 1988 prevê no seu artigo 196 que todos têm direito à saúde. No entanto, na prática, aí eu venho para o que é específico. O que é específico é o tema. No entanto, na prática, o cenário desafiador de combater os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira contemporânea impede a efetivação desse direito. Agora vamos para o projeto de texto. Isso se deve não só à desinformação da população relacionada às doenças mentais, mas também à ineficácia de ações do governo na garantia da saúde pública. Ponto, você tem aí toda uma estrutura de texto planejada previamente para você. Professor, como é que eu consigo visualizar isso de maneira mais clara? Note bem, essa ideia de tese e argumentos é a coluna vertebral do seu texto, é o que vai sustentar. Por que o que vai sustentar? Porque elas vão representar justamente o projeto textual que você vai defender. Olha só um exemplo. Primeiramente, o que você vai fazer?
pegar a sua ideia central. Então, nesse caso aqui específico, eu vou ter as dificuldades de conter o preconceito relacionado às doenças mentais. É a mesma coisa, tá? Vou falar de preconceitos, vou falar de doenças mentais, palavra dificuldades para trazer a ideia de problematização. Professor, você não falou de Brasil aqui. É porque eu vou iniciar com a Constituição Federal. Portanto, a Constituição Federal já fala de Brasil. Essa aqui, pessoal, essa problematização, ela vai representar a ideia central do meu texto. É a ideia principal do meu texto, tá? Ideia central, e ela é representada por aquilo que eu vou chamar de tese. Meu posicionamento diante do tema. Qual é o meu posicionamento? Que esse tema é um problema e que esse problema precisa ser resolvido, tá? Essa é a ideia central. Pronto. Já direcionei ali o primeiro momento, a parte mais importante do meu texto. Agora, o que eu preciso fazer? Criar um projeto de texto que justifique esse direcionamento. Vou para o meu argumento 1. O meu argumento 1, para que haja progressão textual, o que é progressão? É quando eu trago informações novas em cada parágrafo. Eu vou separar as causas. Trato como causa 1, os aspectos sociais. Que aspectos sociais são esses? Formação de uma sociedade individualista. Eu vou dizer que ninguém se importa com os outros, cada um só se importa consigo mesmo. Portanto, eu tenho uma sociedade individualista como causa dessa questão do estigma associado às doenças mentais. Professor, mas você não tinha dito que era desinformação? Pode ser também, viu? As duas formas podem ser trabalhadas aqui. Bom, por que essa causa é interessante? Porque note que eu já vou adiantar o assunto do meu parágrafo 2. Esse é o assunto do meu parágrafo 2, tá? É a ideia do meu segundo parágrafo. É justamente esse planejamento que vai dar a ideia para o meu corretor de que eu sei exatamente o que eu estou fazendo no meu texto. A partir daí, você vai para o outro assunto do seu texto. Qual é o outro assunto? É a causa 2 do problema. E a causa 2 tem a mesma função. Diferente dessa primeira que é social, que vai ser o assunto do segundo parágrafo, eu vou trabalhar aqui com o assunto do terceiro parágrafo. Então, isso aqui para mim será o parágrafo 3. Beleza? Quais são os parágrafos? O parágrafo 3, ineficácia de ações governamentais na prevenção e tratamento dos transtornos psíquicos. Gente, isso daqui vai trazer o que para mim? O que eu vou chamar de projeto de texto. É essa racionalização que eu estou querendo falar para você. É essa racionalização que vai ser importante na montagem da sua lógica textual, esse projeto de texto, certo? Tranquilo, professor, entendi. Mas aí vem uma dúvida, como é que isso vai aparecer dentro da minha redação? Como é que eu faço para transformar essa ideia de planejamento que nós construímos até aqui em algo que vai se transformar realmente em um texto? É exatamente isso que a gente vai fazer agora, trazer essa ideia. Aqui eu tenho um exemplo de redação que tirou nota 1000, tá? Bom, que vai trazer a Constituição como repertório inicial e que vai fomentar essa mesma ideia que a gente acabou de fazer, que é sempre sair do que é universal para o particular e simplesmente e também deixar claro qual é a ideia, qual é o projeto de texto, qual é a lógica que eu vou trabalhar dentro da construção desse princípio. Primeira coisa que você vai fazer, pronto. A Constituição Brasileira de 1988 assegura a todos os indivíduos do amplo acesso aos bens culturais no país. Veja bem, o tema aqui, gente, é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Primeira coisa que você vai notar, eu vou falar de bens culturais. O que é isso daqui? Isso daqui é quando eu atrelo o meu tema a algo ligado a um eixo temático. Eu classifiquei o meu tema em um eixo temático, tá? Classifiquei o meu tema em um eixo temático. Isso significa o quê? Que eu tenho um princípio do que é universal. Sempre que eu falar de cultura, eu consigo trazer essa ideia
do direito constitucional à cultura. Na verdade, a Constituição, como eu trato de direito, eu posso utilizar a Constituição em todo e qualquer tema, justamente porque eu estou trabalhando com a ideia de direito. Bom, então o que eu fiz agora? Eu atrelei uma ideia universal. O que eu preciso agora? Trazer para o que é particular. O que é particular? É o meu tema. Então eu preciso trazer para o meu tema. No entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que o contato com a cultura por meio do cinema. Opa, o que o cinema vai aparecer aqui? O cinema ele vai necessariamente representar o meu tema. E quando eu trouxe o tema, o que eu estou trazendo? Eu estou trazendo algo específico. Então, note bem, eu saí do que era geral. O que é o geral? Eixo cultura, e vim para o que é específico. O que é específico? O tema em si, aqui representado pela democratização do acesso ao cinema. Então, eu saí do que era geral e vim para o que era específico, certo? No entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que o contato com a cultura, por meio dos cinemas, não se encontra efetivado na sociedade nacional. Falei, inclusive, de Brasil, né? Porque eu falei de sociedade nacional, certo? Pronto, já transformei, já comecei com o universal, trouxe para o particular. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso afirmar, eu preciso deixar claro para o corretor que eu planejei o texto. Como é que eu faço isso, professor? Eu vou fazer isso a partir do anúncio dos assuntos dos parágrafos que vão seguir, tá? Então eu vou anunciar, esse é o meu primeiro parágrafo, é uma introdução. Então eu vou anunciar o segundo parágrafo e eu vou anunciar o terceiro parágrafo. Dessa forma eu mostro para o corretor que eu planejei o meu texto. Como é que isso funciona? Veja bem, esse cenário nefasto, note que quando eu afirmo esse cenário nefasto, é como se eu estivesse reforçando a ideia de problema, certo? Reforçando a ideia de problema. Eu estou reforçando a ideia de problema. Estou reforçando a minha opinião, que existe um problema, tá? Reforçando a ideia de problema. Esse cenário nefasto ocorre não só em razão do deficitário incentivo à valorização da cultura. Opa, quando eu trago aqui, ó, deficitário incentivo à valorização da cultura, eu trago o que eu vou chamar de argumento de número 1. Argumento de número 1. Esse argumento de número 1 nada mais é do que o assunto do meu parágrafo 2. Eu antecipei o meu parágrafo 2, justamente para mostrar para o meu corretor: ei, corretor, eu planejei o texto. Meu texto é racionalizado, tá? Trouxe aqui o assunto do parágrafo 2. Mas eu vou continuar, porque eu preciso continuar com o meu projeto de texto. Mas também devido à excessiva mercantilização da cultura. Quando eu trago excessiva mercantilização da cultura, o que eu estou fazendo? Eu estou afirmando o meu argumento, isso aqui é o meu argumento, tá? O meu argumento de número 2. Argumento de número 2. Quando eu trago a ideia de argumento de número 2, o que eu preciso fazer? O que eu estou fazendo? Eu estou antecipando o assunto do parágrafo 3. Veja que, basicamente, eu já indiquei para o meu corretor tudo o que eu vou falar no texto, tá? Agora, claro, eu preciso lá no desenvolvimento, parágrafo 3 aqui, me perdoem. Agora, eu preciso lá no desenvolvimento, eu preciso aprofundar essa ideia, eu preciso desenvolver, né? Desenvolver as minhas ideias para provar que o que eu estou falando é verdade, certo? Então, já tem um direcionamento para a minha ideia de parágrafo 1 e parágrafo 2. Essas duas coisas, pessoal, que eu vou chamar de projeto de texto, tá? É a afirmação de que eu planejei o meu texto. Acabou? Não, eu ainda vou montar mais uma coisinha. O que é? É o que eu vou chamar de desfecho. Ó. Logo, faz-se imperiosa a análise dessa conjuntura com o intuito de mitigar os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Se eu quero mitigar os entraves, eu estou afirmando que eu preciso de uma proposta
de intervenção. É como se eu adiantasse o que eu vou escrever lá no final do meu texto, que basicamente é uma intervenção para esse processo, tá? E aí, claro, eu preciso fechar. Como é que eu fecho o parágrafo? Eu fecho o parágrafo repetindo a ideia de direitos constitucionais, ó, para a consolidação dos direitos constitucionais. Por que eu preciso falar de direitos constitucionais? Para dar uma ideia cíclica, porque eu iniciei com a Constituição Federal. Aí você tem todo um modelo de projeto de texto. Professor, eu gostaria de visualizar tudo. Visualize. Olha aqui como é que eu tenho. Primeiramente, a contextualização. A contextualização trouxe o que para mim? A ideia do que era universal, que é o eixo temático. Aí o que eu fiz? Eu vim para a tese. O que a tese trouxe para mim? A tese trouxe a ideia do que era específico. Tudo estratégia, tá? Essa estratégia aqui da especificidade, mais ligada ao princípio de tese. Aqui é a marca de opinião. Gente, isso aqui liga-se à tipologia textual, para mostrar que eu sei que eu estou fazendo um texto dissertativo argumentativo. Argumento 1, em que eu vou falar o assunto do meu segundo parágrafo, é o meu argumento 1. Meu segundo parágrafo é como se eu estivesse fazendo aqui o meu projeto de texto. Argumento 2, mercantilização da cultura. O assunto do meu terceiro parágrafo. Meu assunto do terceiro parágrafo. E o desfecho, que é um reforço na minha ideia de proposta de intervenção, com esse logo. É como se fosse a conclusão do meu parágrafo. Dessa forma, você monta toda a sua estratégia, tá? Primeiro, veja bem, sempre, você pode sempre seguir a mesma lógica. Contextualização. Como é que é a contextualização? É um repertório inicial. Como é que eu planejo o repertório inicial? A partir de uma ideia universal. Ideia universal ligado ao princípio de eixo temático. Depois eu vou para o meu tema, especificando. Especificação, como é que eu especifico? Ligue-se à ideia dos núcleos temáticos, da frase tema, tá? Então eu preciso trazer a ideia de núcleos temáticos lá da frase tema para dentro desse texto. Depois, apresente o seu projeto de texto. Como é que eu apresento isso? Por meio do argumento 1, que será o assunto central do seu segundo parágrafo. Argumento 2, assunto principal do seu terceiro parágrafo. Aí é só você concluir a introdução e seguir em frente para a montagem do seu projeto de texto no desenvolvimento, que nós vamos tratar no decorrer das nossas aulas aqui. Certo, pessoal? Eu espero ter sido claro com você dentro da proposta de racionalização de planejamento textual. Nas próximas aulas a gente continua com o texto. Aguardo vocês com ansiedade. Grande abraço, galera. Até mais!